Segunda Crônicas 32. Amados, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. E hoje vamos falar de Segunda Crônicas 32, que diz assim: Depois destas coisas e desta verdade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá, e acampou-se contra a cidade fortificada, e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha e que estava resolvido contra Jerusalém, nesse versículo 3 diz: teve conselho com os seus príncipes e os seus homens valentes, para que se tapasse as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: por que viria os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se animou e edificou todo um muro quebrado até a torre e levantou o outro muro para fora. E fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudo em abundância. E pôs os capitões de guerra sobre o povo, e reuniu-os na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos, e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor Deus para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou os seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laquis, com toda a sua força, a Ezequias, rei de Judá, e a toda Judá que está em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós? Em quem confiais vós, para vos deixardes sitiar em Jerusalém? Porventura, não vos incita Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares? E falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de um único altar vos prostrarei, e sobre ele queimareis incenso. Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Porventura puderam, de qualquer maneira, os deuses das nações daquela terra livrar os seus pais das minhas mãos? Qual é, de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, o que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo da minha mão, nem da mão de meus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses
das nações da terra, não livrará o seu povo da minha mão? Assim também o Deus de Ezequias também não livrará o povo de minha mão. E clamaram em alta voz, em judaico, contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para atemorizar e os perturbar, para que tomasse a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens, obra das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes e os líderes e os capitães no arraial do rei da Síria. E envergonhado voltou-se à sua terra. E entrando na casa de seu Deus, alguns de seus próprios filhos o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos, e de todos os lados os guiou. E muitos traziam a Jerusalém presente ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de toda a nação. De modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de toda a nação. Naqueles dias, Ezequias adoeceu mortalmente e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela exaltação de seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande ira do Senhor não veio sobre eles, nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riquezas e glória, em grande abundância. Proveu-se de tesouraria para prata, ouro, pedra, preciosas, especiarias, escudos e toda espécie de objetos desejáveis. Também de armazéns para a colheita de trigo e do vinho e do azeite, e de estrebarias para toda a espécie de animais e de currais para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssimas possessões, porque Deus lhe tinha dado muitíssimas possessões. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom e as fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em todas as suas obras, porque Ezequias prosperou em todas as suas obras. Contudo, no tocante aos embaixadores dos príncipes da Babilônia que foram enviados a ele, a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Bem, quanto aos demais atos de Ezequias e às suas boas obras, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro dos reis de Judá e de Israel.
E dormiu Ezequias com seus pais, e o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi. E todo o Judá e os habitantes de Jerusalém lhes fizeram honra na sua morte, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Bem, vamos agora para uma reflexão dessa palavra. Aqui a gente pôde perceber que Senaqueribe queria invadir as cidades fortificadas de Judá, aonde estava Ezequias. Ezequias era um homem temente a Deus, que lutava as lutas em nome de Deus. Mas o que acontece? Senaqueribe entra desafiando o Deus de Ezequias, e ele começa a dizer para Ezequias e para aquele povo que o Deus de Ezequias era falso, que nada ia acontecer, que nada de bom que Ezequias falou que o Deus dele fazia ou vai fazer ia acontecer. Então, Senaqueribe quis fazer a cabeça do povo contra Ezequias. Mas Senaqueribe não estava desafiando Ezequias, não estava ali maltratando Ezequias, dizendo: olha, o seu Deus não vale nada, nada vai acontecer. Quem vai tirar vocês das minhas mãos, que seu Deus não consegue? E nessas palavras que Senaqueribe proferiu, ofendeu a Deus diretamente. Foi Deus quem viu aquelas palavras de Senaqueribe. E naquelas palavras de Senaqueribe dizendo que o Deus de Ezequias não iria fazer nada pelo aquele povo, Deus resolveu fazer. Deus ele fez de uma tal maneira que o próprio filho do rei da Síria, chamado Senaqueribe, o rei da Síria, foi atingido e morto por seu filho. Porque assim veio a vingança de Deus sobre ele, pelas palavras que ele disse a Ezequias. Vamos relembrar então o versículo em que isso acontece. Versículo 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes, e os líderes e os capitães no arraial do rei da Síria. E envergonhado voltou à sua terra, e entrando na casa de seu Deus, seus deuses, algum dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Bem, vamos para o próximo versículo. Versículo 22. Assim livrou o Senhor a Ezequias. Deus livrou a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos os lados os guiou o Senhor. E muitos traziam a Jerusalém presentes ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias. Pensa bem, Deus é um Deus de muita riqueza. Se a gente prestar atenção em toda a Bíblia, vai ver que a maioria das pessoas que Deus levantou para ser parte do exército dele, nenhum deles tinha pouco dinheiro. Porque se olhar Davi, Salomão, Ezequias e outros, a riqueza fazia parte do processo de vida daqueles reis. O rei que governava o povo de Deus. E esse rei não é pobre. Deus o fartou de muita abundância. E olha que era rei do povo, o povo que Deus ama. Então vamos repetir o versículo que nos diz isso e confirma essa riqueza. Versículo 23. E muitos traziam a Jerusalém presentes ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá.
de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de toda a nação. Naquele momento, além de riqueza, ele também foi exaltado sobre toda a nação. Ezequias foi exaltado. E lembra, quando a exaltação é tão grande, a pessoa perde a cabeça, como Nabucodonosor, né? Outro assunto, outra história que a gente pode comentar. Ele pastou com os bois por causa da exaltação, que é quando a gente olha para toda a nossa riqueza e fala: foi eu quem consegui com a força de meus braços. E não reconhecer que toda a riqueza que você tem foi Deus quem te deu, Deus quem permitiu, foi Deus quem fez com que você conquistasse. E aí, o que acontece com a exaltação? Nos derruba até o chão. E é o que aconteceu com Ezequias. Ezequias se exaltou tanto que ele esqueceu que tudo que Deus deu foi por ele, com ele e para ele. Então Ezequias adoece. Vamos ler o versículo que confirma isso? Versículo 24. Naqueles dias, Ezequias adoeceu mortalmente, significa que ele ia morrer, e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Quando Ezequias orava, Deus, ele deu resposta, ele deu um sinal para Ezequias. Enquanto ele orava, ele se lembra que de todas as coisas que ele fez em nome de Deus, e ele lembra a Deus, a oração de Ezequias lembra a Deus o que Ezequias fez por Deus, as lutas e as guerras em nome de Deus. E Deus se agradou da oração, e Deus acrescenta 15 anos à vida de Ezequias. E mais, Deus ainda dá um sinal para ele. Deus mexe no relógio de Acás, retrocedendo aí as horas, para que sirva como prova de que realmente Deus é Deus sobre a vida dele. Mas, como tudo tem um preço muito alto, Deus coloca Ezequias à prova. Vamos olhar o versículo que diz isso? Versículo 31, que diz: Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Deus fez com que fendesse o coração de Ezequias, para saber se era puro. Vamos ver o versículo que comprova como isso aconteceu? Sabemos que Ezequias tinha muita riqueza, não é verdade? Continuando no versículo 31, diz assim: Contudo, no tocante ao embaixadores dos príncipes de Babilônia, lá da Babilônia, que foram enviados a Ezequias, a perguntarem acerca dos prodígios que se fez naquela terra. Olha só, lá da Babilônia foi enviado uma pessoa para saber como Ezequias vivia e o que estava acontecendo naquela terra. Então, o que Ezequias faz? Ezequias mostra toda a riqueza de seu palácio para aquela pessoa que veio lá da Babilônia. E aqueles embaixadores ficaram sabendo de tudo o que aconteceu lá com Ezequias. Agora preste bastante atenção. Ezequias não exaltou o nome de Deus. Em nenhum momento ele diz: eu fui curado, porque Deus me curou. Ele nem sequer contou o milagre que ia acontecer ao relógio de Acás. Algo impossível ia acontecer. Mas ele mostrou toda a sua riqueza para aquelas pessoas. Mostrou tudo que tinha de riqueza. E quando Deus fendou o coração dele e viu que em nenhum momento ele falou do amor de Deus, não exaltou Deus, que em nenhum momento ele disse uma palavra sequer sobre Deus, Deus disse a ele que por mais que Deus tinha feito um milagre na vida dele e dado a ele 15 anos a mais na vida dele, que ele seria
escravo. Há 1 ano depois, na mesma época, ele seria escravo, ele e a família dele. O que me chama a atenção nessa história é que Deus não retirou os 15 anos, que Deus acrescentou à vida de Ezequias, mas que ele ia usar os 15 anos dele não com muita riqueza e prosperidade que vem de Deus, mas ele ia usar esses 15 anos como escravo. Esse é o mais triste. Porque Ezequias tinha tudo para dizer para qualquer um que chegasse ali o quanto Deus protege o reino dele e contar que do mesmo jeito que Deus fez na vida dele, salvando aquele povo das garras de Senaqueribe, o rei da Síria. Ele poderia ter contado tudo o que aconteceu, como Deus o derrotou, porque foi Deus quem o derrotou. Senaqueribe, o rei da Síria. Ele poderia ter contado que Deus tinha curado ele, que Deus ia fazer algo esplêndido, impossível, que era mudar o relógio de Acás. E ele não fez. Na oportunidade de ele exaltar a Deus, ser testemunho de Deus, ele não falou nada, ele não fez nada, mas mostrou toda a riqueza dele e como tudo se fosse obra de suas mãos, que ele adquiriu porque ele lutou para ter. E Deus não se agradou disso. E Deus tomou tudo que deu a ele, menos os 15 anos de vida que Deus acrescentou, porque Deus, o que Ele dá, Ele não toma. Mas quando não agradece, Deus entrega a outro que vai agradecer, porque lá na Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele também era servo de Deus. A Bíblia fala que Nabucodonosor era servo de Deus, e Nabucodonosor era completamente um rei da guerra. Então é isso aí. Muitas das vezes Deus tira da mão de um que não valoriza nada para entregar na mão de outro, que vai fazer por onde valer a pena. E é isso aí. Essa é a história de Ezequias. Tinha tudo para ser um rei honrado, mas vacilou no final. Assim como muitos. Eu posso dizer que assim como Davi, a riqueza subiu a cabeça e fez com que ele cometesse também um crime e adultério. Salomão, também posso dizer que a riqueza subiu a cabeça e ele acabou adorando deuses e levantando altares para deuses. Então eu digo a você que duvida ou que acha, por que Deus não me traz riqueza na minha vida? Porque Deus ele já sabe que muitas das vezes riqueza demais a pessoa pode transformar as bênçãos de Deus em maldição. Isso é bíblico. Toda a caminhada da Bíblia nos ensina muito. Então, a gente não devemos ter riqueza além do que precisamos, mas podemos ter a riqueza necessária para sobreviver sobre essa terra, ter uma vida digna e honesta e, com certeza, tudo que é em excesso é prejudicial à saúde. Então, deixa aí o comentário, o que vocês acham sobre isso, sobre a questão de tudo em excesso fazer mal à nossa saúde, à nossa vida, a tudo que nos rodeia. Diz aí sua opinião, o que você acha? Ou acha que a riqueza não atrapalha nada na nossa vida? Ou se a riqueza demais pode fazer como a vida de Ezequias, Salomão, Davi e outros, né? Que possa ter aí acontecido o mesmo fato. Então é isso aí. Tudo demais acaba dando errado. Tudo em excesso faz mal à saúde. Então, até o próximo vídeo. Aqueles que gostaram, deixa seu like, seu comentário. E a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.